A fé sem obras é morta. Qual é o papel da igreja hoje diante da ação social? Será que realmente é a igreja que deve fazer? Será que é o Estado? Será que é o governo? O tema de hoje do Mente Aberta é o papel social da igreja. E o Mente Aberta está no ar. O Mente Aberta está no ar e hoje, para nós continuarmos esse assunto incrível sobre o papel social da igreja, nós estamos recebendo novamente aqui os nossos queridos parceiros, o pastor Léo Matos, ele que é pastor na Igreja Batista Central. Também estamos recebendo aqui novamente o nosso querido parceiro Eduardo Borges, ele que é pastor na 8ª Igreja Presbiteriana. E ele que é especialista nesse assunto para nós conversarmos aqui, ele que é gestor administrativo, financeiro da Igreja Batista Central, da Igreja Batista aqui da Lagoinha e também presidente da Fundação Oasis, nosso querido pastor Flávio Félix. Seja muito bem-vindo, pastor, é uma honra receber o senhor aqui no nosso programa. E o senhor que tem uma grande bagagem sobre esse assunto. O senhor é especialista, podemos dizer que é especialista nesse assunto? Fico feliz de você falar especialista, né? Mas nós estamos aprendendo com a caminhada de servir o próximo, né? Sim. Estou muito feliz e honrado pelo convite, participar aqui com você, junto com o Eduardo, junto com o Léo, para falar de um tema tão relevante, o papel da igreja, qual é o papel social da igreja. Exatamente. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Eduardo, Léo, eu quero destinar a primeira pergunta direto para o pastor Flávio, tá? Mas conforme o pastor Flávio vai conversando, eu também quero ouvir a opinião de vocês. Primeiro, pastor, eu quero entender o que seria a Fundação Oasis. Ela é uma fundação aqui da Igreja Batista da Lagoinha, ela é uma fundação interdenominacional. O que ela faz? Qual é a atuação dela? Então, hoje a Fundação Oasis nasceu aqui com uma necessidade da Igreja Batista da Lagoinha. Há mais de 24 anos atrás, uma vovó que morava bem próximo aqui procurou o pastor Márcio, porque morava sozinha e precisava de ajuda. Então ali a igreja abraçou essa senhora e nasceu um desejo no coração da gente poder cuidar da terceira idade, cuidar dos idosos. Então hoje, pela bondade do Senhor, nós temos 2 casas que cuidam das vovós. A casa da vovó aqui na Pampulha e a casa da vovó e do vovô lá na cidade de Capim Branco. E é um trabalho maravilhoso, porque qual é o diferencial hoje na Fundação Oasis? Ela nasceu na Igreja Batista da Lagoinha, mas tem um trabalho para a cidade, ser relevante aqui na cidade. E o cuidado com a vovó e com o vovô tem acontecido nesses mais de 24 anos, cuidando ali e levando, além do cuidado físico, do cuidado daquela estrutura da casa, a mensagem da palavra do Senhor. A Igreja Batista aqui da Lagoinha, ela tem um trabalho muito grande com ação social, né? Atingindo várias esferas. Nós temos muitos projetos sociais, nós temos mais de 240 ministérios e como a igreja aqui da Lagoinha, ela tem atuado em questão social. Quais são os... aonde ela tem atingido? Então, hoje aqui na igreja, nós temos aqui, somos grande para servir e pequena para se importar. O que é esse grande para servir? Somos hoje mais de 500 lagoinhas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. E hoje somos mais de 240 ministérios distintos no cuidar de vidas. Uma das frases do pastor Márcio, ele diz assim, aqui na igreja só não é cuidado quem não quer. Então nós temos todo o trabalho, do início da vida até chegar lá na vida, no momento de ser honrado cada um deles, o cuidar. Então, como eu disse para você, através da Fundação Oasis, através de mais de 240 ministérios distintos, é um trabalho de cuidar. E esse trabalho toca na pessoa. Muitas vezes nós estamos aqui no púlpito ministrando a palavra do Senhor, trazendo as boas novas, trazendo o Evangelho, mas a palavra do Senhor naturalmente produz frutos em nós. E o fruto do cuidar, né? O Senhor pediu para a gente cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, cuidar dos necessitados. Exato. Então esse é o papel que nós temos feito aqui na Lagoinha, com a ajuda de toda a igreja. Tiago diz que, Tiago capítulo 1, versículo 27, que a verdadeira religião é essa, cuidar do órfão e da viúva. É muito interessante quando o Tiago traz isso, né? Existe uma religião que é uma religião verdadeira. E quando ele vai falar sobre religião verdadeira, ele não fala de doutrina, não fala se é arminiano, se é calvinista, não. Ele fala
a religião verdadeira é essa, cuidar do órfão e da viúva. Tiago, capítulo 1, verso 27. Mas vocês acham que é o papel da igreja ou é o papel do Estado, do governo, cuidar dos menos favorecidos? Eu acho que é papel do governo também, mas é papel da igreja também. Quando Jesus está falando em Mateus capítulo 25, como você pode identificar a ovelha, a partir do verso 31, Mateus 25, 31 diz assim, ó, quando Jesus, 25, 31, quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Ou seja, vai chegar um momento em que todos serão julgados. Ovelhas e cabritos, todos serão julgados. E aí, então, ele vai apresentar a forma em que serão julgados. E aqui, nesse texto, ele vai falar o seguinte, uma das coisas que vai fazer com que nós possamos identificar quem é cabrito e quem é ovelha serão as obras, porque ele diz o seguinte, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês, porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que é possível você identificar a ovelha através das obras sociais que elas estão realizando. Nós entendemos, por todo o contexto da Bíblia, que as obras não vão nos salvar. Mas quando nós juntamos esse texto de Mateus capítulo 25 com Tiago capítulo 1 e Tiago capítulo 2, quando fala que a nossa fé sem obras ela é morta, nós conseguimos identificar de forma muito clara que as boas obras identificam a presença do Espírito Santo em nós. É impossível, pastor, alguém dizer que é crente, que o Espírito Santo habita nele e ele não amar o próximo, e ele não se importar com o próximo. Isso é mentira. A pessoa que diz Senhor, Senhor, mas não ama, não se importa, ele não tem o Espírito Santo dentro dele. Então é possível você identificar, você pode pensar que você é ovelha, mas é possível por esse texto você conseguir identificar se é bode ou se é ovelha, se você está à direita ou se você está à esquerda. Nós não fazemos para ser salvos, né? Não fazemos mas para ser porque salvos. fomos salvos, nós temos que fazer. Não tem como ser nascido de novo, como o Eduardo falou muito bem, você ter o Espírito Santo e não agir dessa forma, porque o próprio Jesus fazia isso, né? Ele em Mateus capítulo 4, me lembra dele saindo ali, aprovado da tentação, depois de ter recebido o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, e diz o texto que ele pregava então por toda a Judeia. Ele anunciava o evangelho do reino, mas ele tocava os necessitados, ele tocava os enfermos, de certa forma ele tocava a sociedade e ele curava ela, né? O grito de socorro da sociedade era uma música aos ouvidos de Jesus, e muitas vezes as pessoas escutam um clamor, escutam uma necessidade, atravessam a rua e fogem, mas Jesus não, ele ia lá e tocava. E se nós temos do Espírito dele, se nós fomos salvos gratuitamente por eles, devemos agir como ele, né? Então a igreja, ela tem uma missão muito clara de tocar na sociedade, de tocar na ferida, de tocar no problema, para trazer uma transformação. A própria questão de ser sal, sal que salga. Sim. Não tem como você ser sal que salga sem que você tenha contato. A única forma do sal salgar tem que sair do saleiro, né? Ele tem que sair do saleiro, ele tem que ter contato, entendeu? Então, para a gente ser agente de transformação, é preciso que nós estejamos indo para fora. Então, eu imagino que é uma forma clara que a Bíblia nos impulsiona, né? E é interessante que todas as vezes que a igreja é perseguida e que ela tem que se espalhar, é quando ela mais cresce, quando ela mais se fortalece, quando ela sai. Exatamente. É quando ela toca. Exatamente. Né? Jesus, ele tocava com a sua mão. Hoje ele não está aqui para tocar com a mão dele. Quer dizer, na verdade ele toca com a nossa, né? Ele toca através do corpo dele. Nós somos o corpo dele, né? E você falou da igreja aí como sal. Me lembrei aqui, porque a palavra igreja, no Novo Testamento, é eclesia, né?
ou eclésia, e chamados para fora. Então é responsabilidade da igreja, né? A igreja deve, sem dúvida nenhuma, se somos igreja, temos uma natureza socialmente em nós, né? Se somos cristãos, a natureza de Cristo habita em nós. Existe, como o pastor disse aqui agora, Cristo está aqui. Se Ele está aqui, Ele está operando através das nossas vidas, em nós e através de nós. No governo, como você disse no início da pergunta, há uma obrigatoriedade, né? Há uma lei distinta do cuidar. Na natureza de Cristo, isso é espontâneo. Se nós temos fé em Cristo Jesus, se obedecemos a palavra, naturalmente damos frutos. Você não vê uma laranjeira se espremendo, fazendo tanta força para dar laranja. Naturalmente nasce a laranja. Então a nossa fé, através de Cristo, naturalmente há obras. Se eu amo, eu cuido. Se eu amo, eu faço. Jesus, em várias passagens, diz assim: deixe vir a mim as crianças, porque são delas o reino dos céus. Jesus foi lá e cuidou daquela mulher que tinha um pouco de azeite, não é verdade? E fez a multiplicação dos pães. E onde ele passava havia cura. E ele disse para mim e para você e para aqueles que estão em casa: vocês farão obras maiores. Eu creio que quando a Bíblia fala de boas obras, a gente entende boas obras na Bíblia em dois sentidos. Tanto a ação social, que é o cuidado com outras pessoas, como a pregação do Evangelho. Então ela tem essas duas vertentes. E eu imagino, eu vejo, a Lagoinha é uma igreja fora da curva, e eu creio que a 8ª igreja, eu não conheço o trabalho social da Central, talvez você possa falar um pouco disso, mas a 8ª é uma igreja que investe muito na ação social, a nossa ONG lá é a Aviso, mas são igrejas fora da curva. Mas a igreja evangélica, de uma maneira geral, ela vai bem no aspecto de proclamar a palavra, mas ela vai mal na questão do trabalho social. Aqui na Lagoinha, na 8ª, eu não estou falando porque você está aqui, é porque reconhecidamente são trabalhos diferenciados, mas raras as vezes são quando nós estamos na rua, nos hospitais, e encontramos outras igrejas evangélicas. Você encontra outras religiões ou pessoas que não têm religião, mas é muito raro você estar no hospital e encontrar muito, né? Pessoas de igrejas evangélicas. Nós estávamos conversando sobre... Começamos, na verdade, o tema de hoje é o papel social da igreja. Aí eu queria fazer uma pergunta para o senhor, pastor Flávio, quantos voluntários hoje a Lagoinha tem trabalhando com ação social? Mais ou menos. O número é bem expressivo, né? Porque quando eu falo que a gente tem mais de 240 ministérios distintos, todos esses ministérios se movem com os voluntários na igreja. Então, interessante isso, porque quando a gente estava falando no bloco anterior sobre aquilo que toca no nosso coração de frutificar, todos esses ministérios, mais de 240, são movimentados através do voluntariado. Muita gente. Ótimo. Pastor Eduardo, o senhor tinha comentado também na sua igreja, tem um movimento muito expressivo social lá. E tem essa fundação que você recém falou. Qual é o papel dessa fundação? Onde ela atinge? Nós trabalhamos com vários projetos também, e trabalhamos com crianças, adolescentes, na penitenciária e hospitais, e em asilos. Mas é muito interessante a gente ouvir, o John Haggai, que faleceu, acho que ontem ou anteontem, né? Ele escreveu um livro, ele falava que nas igrejas evangélicas com altíssimo impacto de voluntariado, nós temos 20% das pessoas envolvidas. Então, é uma matemática, né? 20 por 80, Pareto, né? Então, se você tem 20% de alto impacto numa igreja com grande voluntariado, você tem 80% que não se envolvem com absolutamente nada. Então, 20% das pessoas trabalham de forma voluntária. E quando ele está falando de voluntariado, ele está falando de pessoas que fazem qualquer coisa dentro da igreja, em diversos projetos. Desses 20%, é um volume pequeno, geralmente, que se envolve com ação social direta daquelas pessoas que estão indo à rua visitar os hospitais, visitar as penitenciárias. Então, o número de pessoas envolvidas com ação social é um número muito reduzido ainda. Eu creio que nós, como pastores, como líderes, como influenciadores, eu penso que essa é uma área que nós precisamos crescer muito,
entendeu? Creio que temos muito como crescer e nós podemos, pela quantidade de evangélicos que nós temos espalhados em todos os lugares da cidade, se existe alguma coisa que a igreja pode fazer que vai gerar um impacto muito grande na nossa sociedade, é através da ação social. Quer ver um exemplo muito grande? Agora, na pandemia, a igreja fez diversas ações sociais, que é diferente de projeto social. Depois o pastor podia explicar a diferença de ação social e projeto social. A igreja fez muita ação social, que é aquele cuidado pontual. A quantidade de cesta básica que foi entregue, conta de luz, conta de pagando remédio, cuidando, dando assistência social. A igreja evangélica cuidou de milhões de pessoas no Brasil durante a pandemia. Foi um trabalho social maravilhoso que a igreja fez e por isso nós tivemos condição, o Brasil passou da forma como tem passado pela pandemia. Então nós temos feito esse trabalho sim, mas nós podemos fazer muito mais. Eu vejo também que a igreja, ela rompeu as 4 paredes e ela está presente hoje nas casas, né? Ela está presente através dos pequenos grupos, através de uma transmissão. Então teve uma transição do prédio para as casas, e eu vejo que Deus tem um chamado para nós, de nos tirarmos das casas para penetrarmos de fato na sociedade, né? Uma das nossas grandes forças na Central é o nosso trabalho por meio das células, dos pequenos grupos, são milhares, né? Quase 2.000 grupos, e o que nós encorajamos é que cada grupo desenvolva uma ação social significativa também no seu entorno, né? É claro que a igreja tem um papel muito importante institucionalmente. Por exemplo, na Central, nós dedicamos do nosso orçamento cerca de 25% de toda a entrada, exclusivo para missão e ação social, né? É apoio com centenas de crianças na África, são mais de 1.500 no Nordeste do nosso país, tanto ali em Anagé, no Piauí, no nosso entorno. Agora, um detalhe importante que já foi falado aqui é que não fique só no institucional, não fique só na igreja, mas que você, que é um ministro de Jesus, um representante dele, possa tocar, possa ser sal e luz, possa agir de uma forma, né, intencional aí, social. Eu queria dar uma palavrinha sobre isso aí, porque rapidinho, por favor, porque uma coisa muito legal que pode ser feito é cada líder de célula desenvolver um projeto social, que é diferente de ação social, né, que é uma coisa regular. Abraçar um asilo, que se cada líder de célula, né, abraça um asilo, uma casa de recuperação, uma creche, e faz uma visita mensal. Existem asilos que precisam de doação de fralda mensal. E se cada célula adota uma instituição e cuida daquela instituição e visita aquela instituição, é uma coisa impressionante, mas todo líder de célula deveria fazer isso. Quantas milhares de células nós temos, de todas as igrejas dessa cidade, nós conseguiríamos suprir todas as necessidades de todas as instituições que nós temos, só com o trabalho das células. Por que vocês acham que muitas vezes não é feito? Ou, de uma certa forma, eficiente, né? Porque se todas as igrejas fizessem, conseguiríamos suprir uma grande necessidade hoje em Belo Horizonte. Mas o que falta hoje? Falta algo dentro da igreja? Falta algo da pessoa em si? Porque isso não é um trabalho só do pastor, não é um trabalho só do líder, é um trabalho da pessoa que está vindo, está frequentando. E qual é o papel, o que a igreja precisa fazer para impulsionar, dizendo, olha, não podemos ficar mais só aqui dentro, precisamos sair para fora? É interessante a sua pergunta, porque a igreja ela tem uma palavra que chama-se comprometimento. Quando você é comprometido com aquilo que te desafiou, com aquilo que colocou diante da igreja, nós vivemos aqui na igreja 24 horas por dia servindo o próximo. Mas é claro que cada um tem uma necessidade distinta. O pastor Eduardo acabou de dizer assim, se nasce dentro do próprio GC, a necessidade de se vamos cuidar do próximo, vamos visitar o asilo, vamos visitar a creche, nascer um comprometimento. Porque muitas vezes a ovelha está ali, ela está recebendo, ela está engordando e não está pondo em prática aquilo que ela está recebendo. O Evangelho e a nossa oração, a oração tem a palavra ação dentro dela. Oramos, mas agimos.
Então, muitas vezes o pastor disse assim, qual a diferença pontual de uma ação social e de um projeto social? A ação social, vou dar um exemplo para vocês, nós tivemos agora em Jundiaí, nós estamos vivendo o ano de 2020, um ano atípico devido à Covid-19, 40 toneladas de alimentos foram entregues. A igreja, o corpo de Cristo, se reuniu lá na Lagoinha, Jundiaí, vamos entregar alimento para aqueles que precisam. Agora nós temos projeto social, como eu falei aqui da ILPIs, as casas das vovós, dos vovôs, temos um projeto aqui que chama Abrigo Pro Criança, onde eu recebo crianças que são enviadas do Ministério Público, crianças que recebem qualquer tipo de abuso, são entregues para a gente, fica na nossa responsabilidade. E ali passa por um processo, com psicóloga, com assistente social, se essa criança vai ser reinserida novamente, com cuidado à família, ou se ela vai passar por um processo de adoção. Só que isso a gente precisa de braços, de mãos, de cuidado, de zelo. Então a gente tem que chamar a igreja para junto. Olha, esse projeto não é do pastor Flávio, não é do pastor Eduardo, não é do pastor Léo. É nosso, é da igreja. E muitas vezes está no nosso meio a resposta para ajudar. E sobre essa situação aí da casa que você compartilhou, é muito importante ter uma ação da igreja voluntária, né, de coração. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma casa dessa, para ela poder funcionar, o governo vai exigir um conjunto de normas, regras e pessoas, padrões. Então, nós já fizemos uma ação dessa com 12 casas em Belo Horizonte. Um determinado momento em que você via crianças na rua de Belo Horizonte. Hoje nós precisamos somar as forças para tirar o morador de rua. Estamos com muitos. Mas estávamos antes cheios de crianças. E aí a igreja começou a agir. Rapidamente acabou as crianças. Mas o Estado, existe uma guerra política. Ele quer ser aquele que detém a assistência social. Ele quer ser reconhecido como aquele que ajuda o necessitado, para que muitas vezes a sociedade dependa do Estado. Então, muitas vezes, ele, ao invés de facilitar, ele dificulta. E ao dificultar, torna muito caro manter uma casa dessa. Onde uma casa para você ter 10 crianças, às vezes você precisa de mais profissionais do que a quantidade de crianças. Você fala, não tem como. Uma família, você tem 2 pais, se você tiver uma ajudante, quantas pessoas você consegue? Mas ali não, o governo coloca essas dificuldades. Então, se a igreja se levanta, não só para contribuir, mas para ser também uma ação, não é? Para ser também uma cooperadora voluntária, isso vai facilitar muito o empenho. Mas eu creio que o trabalho de púlpito precisa ser feito também. Nós precisamos falar mais a respeito de vivermos o Evangelho na prática. Os jovens estão querendo viver muito o Evangelho, de querer conhecer mais, e muito pouco para a prática. Eu creio que é muito importante o jovem querer conhecer mais da Bíblia. Eu valorizo, como presbiteriano, valorizo muito isso, mas é muito importante ele querer viver, não apenas conhecer, mas ter a prática do Evangelho também. E isso vai fortalecê-lo. A prática do Evangelho vai torná-lo um crente muito mais forte, porque aí sim ele vai ficar cheio do Espírito Santo. Eu não acredito que é possível ser cheio do Espírito sem a prática do Evangelho. Agora eu vejo um movimento hoje na nossa geração, desse protagonismo também, desse movimento social, muito empreendedorismo social. Então acho que a gente precisa assim, ser sábios, impulsionadores de púlpito, estratégico para levantar, porque eu vejo que Deus de alguma forma está impulsionando a sociedade para se levantar de uma forma atuante, não ser só no âmbito da teoria, mas ir para a prática. E a igreja que não corresponde com uma ação prática, os próprios membros sentem falta, né? Então tem um papel da igreja, uma correspondência aí também de cada ministro. Coisa boa. Pastor Flávio, muito obrigado, foi uma honra ter o senhor aqui, compartilhando um pouquinho do que a Igreja Batista tem feito, o que o senhor tem feito. Será sempre bem-vindo a estar no Mente Aberta, é uma honra, viu? Muito obrigado mais uma vez. Quem quiser conhecer mais os nossos projetos sociais, acesse o profetizandovidas.com.br. Lá você vai conhecer cada um desses projetos. Seja muito bem-vindo com o seu dom, com o seu talento. E é sempre uma honra estar aqui com vocês. Amém. Pastor Eduardo, Pastor Léo, nos encontramos nos próximos programas. Hoje eu estou substituindo. Muito obrigado. Eu estou substituindo um pouquinho hoje o pastor Richard nos próximos programas, mas em breve ele voltará. Deus abençoe vocês.